uma ressurreição, Senhor. Existe uma glória, Senhor. Existe um paraíso depois da cruz, Senhor. Aleluia. Traz essa revelação para nós, Senhor. Traz uma revelação, Senhor, que depois da tua cruz nós recebemos glorificação, Senhor. Aleluia. Um corpo glorificado, uma vida glorificada para te servir, Senhor. Glorifica a tua igreja, Senhor. Capacita a tua igreja. Nos capacita, Senhor, a não só termos coragem, Senhor, de olharmos para a cruz, de irmos em direção da cruz. Mas eu penso, Senhor, que a tua proposta para nós é maior que isso. Eu penso que o Senhor espera encontrar homens apaixonados pela cruz, desesperados pela cruz. Mas eu quero confessar que eu não sou esse homem ainda, Senhor. Essa paixão ainda não está dentro de mim, Senhor. Mas nós somos apaixonados pela tua cruz, Senhor. Tudo aquilo que tira o nosso foco, Senhor. Tudo aquilo que ainda não nos deixa ter uma revelação clara, plena da cruz. Ah, Senhor, nos ensina o caminho que nos leva a encontrar essa cruz, Senhor. Não há outra proposta para a tua igreja, Senhor. Não há outro caminho para a tua igreja, Senhor. Não há outra direção para a tua igreja, Senhor. Se nós tentarmos um outro caminho, Senhor, vai ser caminho de morte. Não vai ser o caminho do Senhor. Revela isso para nós. Jesus, Senhor. Oh, Senhor. Vem, teu reino, Senhor. Aleluia. Vamos orar essa canção. Santo é o teu nome, Senhor. O Senhor compartilhar do teu amor e dos teus planos. Quero perder, denunciar a minha vida e viver só para ti.
que eu preciso cada vez mais em ter Cristo é o que eu preciso cada vez mais. Glória a Jesus. Amém, irmão? Mas não existe um protocolo, né? E nesse tempo a gente está comendo do corpo, tomando do sangue do Senhor. E ele está compartilhando a palavra de Deus, vem falando. E depois, né, depois nós seguimos compartilhando. Seguimos cada um compartilhar. Mas eu queria que os irmãos compartilhassem depois de ministrar essa palavra. Amém? Pode ser assim? Em nome de Jesus? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, a palavra. Existe, né, o texto tradicional da ceia, né? Mas eu queria falar da palavra, daquilo que o Senhor está falando. Deus vem falando muito forte em João, capítulo 17, no versículo 19. A Eva que tá chorando. Alguma pessoa. Embora o texto, ele, como eu consigo ver a palavra, a vontade do Senhor, que nós sejamos um só pão, um só corpo. A igreja, ela é um só corpo. A igreja é um só pão. Para que nós tenhamos de fato ministração, revelação de que Jesus veio, de que o Pai enviou Jesus, nós temos que ser um só. E é muito interessante, amados, porque nós não podemos viver uma incoerência. Porque Deus, ele não é incoerente. Porque às vezes nós queremos ser um como igreja, ser um como pastor, ser um como presbítero, ser um como diácono, ser um como irmão. E às vezes não somos um com nossos filhos. Às vezes não somos um com a nossa esposa. Não somos um com o nosso esposo. É incoerente, irmão. É incoerente. Deus não quer o princípio. Ele quer que está escrito lá. Aquele que não cuida dos seus, primeiramente dos da sua família, negou a fé. Não tem como, negou a fé. E é pior do que o infiel. Só que às vezes nós não consideramos e buscamos outros meios, buscamos as nossas justificativas. Mas o texto, né, de João 17, 19, poxa, porque Jesus, amados, olha, ele chegou a dizer assim, ó, eu vim senão, o Filho veio senão, a única coisa que o Filho veio fazer, a vontade do Pai. Jesus em todo o tempo, em toda palavra, de forma abundante, ele mostra que ele faz tudo por causa do Pai. Que ele faz a vontade do Pai. A comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai. Isso é muito claro, isso é muito notório. Isso é princípio. Então nós também, como imitadores de Jesus, como manifestar o caráter de Jesus, fazer como Jesus fazia, nós somos chamados. Se parecer com Jesus,
então nós também temos que fazer todas as coisas para a glória do Pai. Para que Jesus seja glorificado na nossa vida, nós temos que fazer todas as coisas via Jesus, para agradar o Pai. Não é? Porque dele e para ele, por meio dele, são todas as coisas. Isso também é notório. Mas, poxa, mas Jesus, ele vai e deixa essa palavra aqui para gente. Na sua última instrução, antes de morrer na cruz, ele deixa essa instrução para nós, ele deixa essa palavra para nós. Está em João 17, 19. Ele diz assim, ó, em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Mas o princípio que a gente quer mostrar aqui é esse. Ó, mano, Jesus, que veio fazer toda a vontade do Pai, tudo para o Pai, como nós também. Mas ele, na última instrução, ele fala assim, ó, por causa deles, por causa dos 12, e aqui está dando a referência aos 12. Depois ele vem declarando amor aos 12. Olha, ele deixa bem claro que por causa deles eu me santifico. Hoje nós vamos aqui, amados, o texto conhecido, né? Paulo disse, né, que eu gosto de ressaltar isso de mim. Paulo, ele poderia começar o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, de várias formas. Mas ele começa o versículo 23 dizendo assim, ó, Pai do Senhor, meu amado, na noite em que fui traído. Poxa, ele poderia começar dizendo, olha, amados, vamos ser um só corpo, vamos ser um só pão, vamos ser um. Ó, Jesus partiu o corpo. Ó, eu me dei por vocês. Como Jesus relatou isso, Paulo depois relata isso. Só que Paulo relata, poxa, como uma revelação para nós. Que dá referência ao nosso próximo. Ao nosso próximo. Aos nossos relacionamentos. A nossos filhos, nossa esposa, nosso irmão. Ele fala assim, ó. Na noite em que fui traído. Medida por que ele começou assim. Porque sabe o que ele está querendo dizer? Que ele está querendo mostrar que o reino de Deus, amado, é uma porta estreita. Muita gente quer porta larga. Então, olha bem, presta atenção. Na noite em que foi traído, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e partiu e deu graças. Na noite que foi traído, e ele sabia, ele deu graças e disse, ó, esse é o meu corpo, pegou o pão, esse é o meu corpo que é partido por vocês. Sabe o que ele está querendo dizer? Ó, eu vou ser traído, eu sei disso, mas isso não muda nada. Eu vou dar a minha vida. Não muda nada. Eu vou me entregar. Então, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças e disse, esse é o meu corpo que é partido por vocês. Jesus disse para os 12. Fazer isto em memória de mim. Não canso de fazer a pergunta. Fazer isto por quê? Fazer isso por quê? Será que é só comer um pão? Só tomar um suco de uva? Sério? É que nós também, em memória, como ele fez, vamos dar a vida. Vamos dar a vida. Porque ele deu a vida por nós. Nós vamos dar a vida. Como ele deu. Por ele, para ele e como ele deu. Então, se o teu marido, né, um exemplo, vamos que hoje nós tivéssemos aqui alguém que decidiu, ou que está decidido, que nós queremos Jesus, mas fomos traídos hoje. Mas se você quer Jesus, você vai declarar. Você vai dizer assim, ó, hoje
eu estou mal com meu esposo, hoje eu estou mal com a minha esposa, hoje meu esposo me traiu, mas, ó, nesse dia que eu estou sendo traída ou traído, seja o que for, eu quero partir o pão. Quero declarar ao meu marido que eu sou um com ele, quero dar a minha vida. Porque Jesus deu a vida por mim, pecador. A Bíblia fala que nós éramos amigos ou inimigos? Hã? Inimigos. Nós éramos contrários ao Senhor. Mas Ele deu a vida. E aí, amados, isso não estou falando de uma evangelização, estou falando de uma verdade. Ele deu a vida por você, para você dar a vida aos outros por causa dele. Por quê? Porque somos um só pão, um só corpo. Ceia é aliança. Quando eu quero o Senhor, eu faço aliança. Então Jesus deixou bem claro, por causa deles eu me santifico, para que eles alcancem a verdade, sejam revelados na verdade, a verdade seja uma realidade na vida deles. Vocês, cada um de nós, eu preciso, eu preciso dar a minha vida a Jesus. Mas eu preciso saber que o meu relacionamento não é só com Jesus. Amado, se tirou a igreja, qual o fundamento do noivo? O noivo não casa sozinho, se tirou a noiva. Então, assim como a noiva não é nada sem o noivo não é nada sem a noiva. Um depende do outro, mano. Quando você vai ler Efésios, você vai ver essa revelação. Amém, mano? É sem sentido. Da mesma forma que é sem sentido alguém que tem uma esposa, tem filhos, viverem maus. E dizendo que Jesus está nisso. Não tem como. É incoerente. Porque Jesus deixa uma instrução. Por causa do Sergiano, eu me santifico. Se eu quero o Senhor, se eu amo. Por causa da Elaine, eu me santifico. Muito mais por causa da Ângela, eu me santifico, que é a primeira pessoa da minha vida, a qual depende de mim, num nível depende de mim, tá bom? No nível daquilo que nós somos, quando nós casamos, nós temos que agradar a esposa. Tanto é que o homem é o salvador do casamento, salvador daquele corpo ali, o texto diz claro. E assim como Cristo deu a vida, salvou a igreja, eu não vou salvar a vida da Ângela diante do Senhor. Mas o homem, uma parte ali, quando tem Cristo, ela salva um casamento. É só morrer. É só dar a vida. Porque amor não falha. Amor não falha. Amor não falha. É só alguém decidir a morrer e declarar: meu marido é ignorante, minha esposa é insubmissa, mas eu olho para Jesus e falo as palavras de Jesus. Na noite em que fui traído, no tempo em que fui traído, até agora eu me sinto injustiçado, mas eu vou me entregar. Eu vou dar a minha vida, eu vou me santificar para que a verdade chegue no meu casamento, para que a verdade chegue na minha vida, para que a verdade chegue diante do meu filho, nesse relacionamento pai e filho. Isso seja uma realidade. Mas eu tenho que pegar, e decidir de fato morrer. Jesus não considerou, amado, a traição. Porque o nosso alvo, amado, tem que ser o Senhor. Jesus está muito claro. Existem muitas coisas, tenho conversado muitas coisas com o Edmilson, conversado muitas coisas com outros irmãos, com muitas pessoas, com muita gente. A gente ouve ministrações, né, Sérgio? Kit, é muita revelação, é muita palavra. Amados, mas só que tem que ter uma clareza. Existe a Bíblia
Bíblia é Bíblia. A palavra é palavra. Hebreus, capítulo 12, ele deixa bem claro, ele fala assim, ó, que Jesus, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, era proposto isso a ele suportou a cruz, desprezou a afronta, não deu crédito à afronta, não deu crédito àquilo que falava com ele, mas ele foi para a cruz, porque ele sabia que a vitória, a nossa vitória, a vitória de Jesus, a vitória de tudo aquilo, de toda a nossa vida, ela está na cruz. Tá, amado? Ó, nós precisamos de muita revelação. Existe uma coisa que nós vivemos, esse tempo nosso, que nós estamos no tempo, nós vivemos uma via cruzes. Nós vivemos na cruz. Se nós não formos revelados nisso. Entende, amado? Paulo usou o tempo presente. Ele usou uma coisa, uma revelação permanente. Em Gálatas 2:20. Ele diz, estou crucificado com Cristo. Estou. Eu estou crucificado com Cristo. Eu não vivo, vive não mais eu. O Paulo, né? O Marcos não pode viver mais. Ignorante, cheio de autoimagem, querendo público, querendo fama, né? Querendo dinheiro, querendo carro zero. Esse é o homem. Querendo esconder, fugir, mentir, prostituir. Esse é o homem. Mas agora eu abro mão disso. Eu abro mão de tudo isso. Porque agora eu não vivo não mais eu. Todos os dias somos entregues a quê, mano? Hein? Estamos entregues a quê? Ó, todos os dias somos entregues à morte. A todo momento nós ficamos assim, ó. Minha vontade ou a vontade do Senhor? O que eu faço? Eu vivo ou eu morro? O que eu tenho? Então, amados, há uma necessidade, tá? Porque, ó, do gozo, da alegria, suportar a cruz, desprezar a afronta. Eu olhar para o meu próximo, que o meu próximo é a minha esposa. Tem hora que é a pessoa mais próxima, num contexto, é a minha esposa. Mas há momentos que quem está mais próximo de mim é o Sérgio. Quem está mais próximo de mim é o Ricardo. Amanhã eu vou sair levar o Ricardo cedo no trabalho dele, lá na casa dele. Ele vai ser o meu próximo. E aí eu tenho que amá-lo. Eu tenho que morrer perto dele, diante dele, para as circunstâncias. Porque, falava com o Edmilson hoje, amado, você quer ver onde é que nós ficamos assim? E nós erramos sempre, é porque há situações que nós preparamos para vivê-la. Mas o problema todo é que a maioria das coisas nós somos pegos de surpresa. Somos surpreendidos. Somos surpreendidos. E aí a gente erra. Se nós estivermos no pé da cruz, que é embaixo, a gente erra. Se a gente estiver só olhando para a cruz, a gente erra. Mas quando nós estamos de fato dilacerados, moídos, quando nós de fato estamos crucificados, aí a gente não erra. Aí os nossos olhos são verdadeiramente luz. Porque às vezes os nossos olhos não são luz. Os nossos olhos são trevas. Se os seus olhos forem trevas, quão grandes trevas. Ou seja, se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas é o teu corpo. Teus olhos é a janela do corpo. Entra pelo ouvido e entra pelos olhos, que a gente vê. Aquilo que a gente admira. Mas quando a gente está morto, de fato, quando a gente entendemos que somos um pão e deixamos ser deslacerados. Entendeu, amado? Então ouve bem. Há uma necessidade de você olhar para o teu próximo e falar assim, olha, se eu morrer, eu gero vida. Se eu morrer,
Se eu me deixar ser levantado no madeiro, eu vou atrair essa pessoa. Porque às vezes, amado, eu posso afastar da Ana, empurrar a Ana com a minha atitude. Quando eu não estou na cruz. Porque ela me conhece. Ela sabe quando eu saio da cruz, quando eu estou na cruz, quando eu não estou na cruz. E aí nós precisamos saber. Né? Há quem diz, não sei quem foi esse, eu aprendi com o Denilson. Aí eu pegava, vou falar agora, que às vezes a pessoa pega a cruz, faz da cruz um pau de sebo. Quando está chegando lá, desce, escorrega da cruz. Escorrega pequenas coisas. Amém, amados? Amém. Deixa essa palavra. Que de fato o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Na noite que foi traído. Isso significa o quê? Não importa o que está acontecendo. Não importa o problema do teu esposo, não importa o problema da tua esposa, não importa o problema do teu filho, não importa o teu problema com o pai. Não importa. Porque Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, partiu e deu graças. E diz, esse é o meu corpo que vai ser partido por vocês. Amém? Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo, esse é o cálice de uma nova aliança. Você tem oportunidade hoje de fazer aliança, de fazer uma nova aliança. Porque o ceiar, meu amado, ceia, o pão, você sendo um pão, presta atenção, você sendo um pão, você está dizendo que você é uma só massa com o Senhor, porque nós somos um só pão com o Senhor, diz a Bíblia. E nós somos um só pão com o nosso irmão, um só pão com a nossa esposa, um só pão com os nossos filhos. Não podemos abrir mão disso, nós temos que ter clareza disso. E quando se fala assim, Jesus, ele falou assim, eu ansiava para esse tempo, como eu queria que esse tempo chegasse, o tempo de eu tomar o pão com vocês, comer o pão com vocês, ministrar isso para vocês. Só que nós temos que fazer isso todo dia com os nossos. Amém? No nome de Jesus. Amém. Então você chegar hoje, teu esposo, para teu esposo, teu filho, você poder comer o pão com teu filho, com tua filha, com teu esposo, com tua esposa, e declarar isso de coração. Ainda que isso tem que ser feito todos os dias. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Amém? Daniel. Senhor Jesus, ele declarou, esse é o pão, esse é a minha carne que vai ser partida. Amém? Amém. Sergiano. Amém. Então deixa o Sergiano honrar, ser honrado. Amém? Vou entregar, mano, em nome de Jesus. Quero deixar bem claro que Jesus, ele falou com os discípulos, na verdade ele falou com a multidão. Ele falou assim, vocês comeram pão